Olá pessoal, aqui quem fala é o professor André Gustavo Schaefer da Universidade Federal da Fronteira Sul, Campus Erechim. Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês, faz tempo que eu estou pensando em criar esse vídeo, porque vai ser um vídeo bem rápido e ele vai falar um pouquinho a respeito de uma coisa que pode confundir muitas pessoas que estão iniciando na programação ou que se esqueceram desse conceito e que começam a utilizar o Arduino. Isso aconteceu comigo, por isso que eu estou recordando que eu queria fazer essa demonstração, esse vídeo há bastante tempo. E diz respeito ao seguinte: quando a gente aprende então a fazer uso de funções, né, na linguagem C, eu, por exemplo, estudei linguagem C há bastante tempo, programei muito tempo em linguagem C e depois passei por outras linguagens de programação, só que depois eu retornei ao Arduino, né? Então essa linguagem do Arduino ela tem como base a linguagem C, então vai funcionar de forma bastante similar. E aí nesse sentido, quando a gente começa a ver um programa em Arduino, né, com a seção looping, com a seção setup, entram em cena aquelas questões, né, do uso de variáveis globais, variáveis locais. E se falando de variáveis locais, a gente está falando também muitas vezes de passagem de valores, né, ou de variáveis, né, passagem de variáveis como parâmetros, sejam passadas como valor, sejam passadas como referência. E aí entrou a questão dos vetores, né, e matrizes unidimensionais e multidimensionais, ou seja, vetores e matrizes. E isso pode confundir a pessoa se ela não recorda como isso funciona na linguagem C, né, ao utilizar o Arduino. Então eu fiz 6 exemplos, 3 em linguagem C e 3 em Arduino. Os programas são idênticos e aqui eu vou falar para vocês como funciona. Então é bem rápido. Eu tenho então esse programa em linguagem C e esse programa no Arduino, certo? Então se vocês observarem o nome deles, ó, o objetivo desse programa então é fazer passagem de valor, passagem de parâmetros por valor de uma variável inteira. Então vamos ver o que ele faz. Ó. Tem aqui a diretiva, né, de pré-processamento, então, que inclui a biblioteca standard.io.h. Eu tenho a função teste, que não retorna nada, por isso ela é void, mas ela recebe uma variável inteira por parâmetro. Vejam bem que dentro, eu sempre costumava, aprendi que aqui tu pode colocar um outro nome, né? Só recordando, eu sei que muitos de vocês já sabem, mas aqui ela poderia ser tratada como B também, né? Dentro do código. Mas eu, por padrão, assim, nos programas que eu criava, eu sempre assumi que o nome que eu iria utilizar da variável dentro da função seria o mesmo que ela teria na função principal, né? Que estaria chamando a função. Então aqui nós temos uma passagem por valor da variável A, e dentro desse código a variável A recebe o valor 5, o código da função teste, ok? Sendo que na função principal nós temos uma variável A, que agora na verdade a gente vai ter que separar, né? Então são espaços de memória diferentes, o que vai se dar pela prova que a gente vai tirar quando executar esse programa. Eu tenho a variável A agora dentro da função main, que recebeu o valor 0, e logo em seguida essa variável ela é passada para a função teste, ou seja, nesse momento então é como se ela viesse daqui para cá, né? E aqui dentro da função recebesse o valor 5. Só que o que a gente vai ver que nessa passagem por valor, essa variável A então ela é um outro espaço de memória que vai receber esse valor 5. Não vai ser feito nada com isso, né? Mas nesse caso aqui, ó, esse valor 0 veio para cá, foi feita uma cópia, né? Ele passou a receber o valor 5, esse outro espaço de memória que também tinha o nome A dentro da função teste, recebeu agora o valor 5, mas no entanto esse espaço de memória da variável A na função main está preservado, porque o valor que vai ser impresso aqui, qual vai ser? Tem que ser 0, né? Porque essa é a variável A da função main. Tá legal? Então é o que a gente vai ver na tela. Se imprimiu 0, é porque tudo isso que eu expliquei para vocês é verdade. Se viesse a imprimir 5, era porque nós teríamos
uma passagem por referência, que é o que a gente vai ver na sequência. Vou executar. Então, olha o que ele imprimiu para mim, ó. Deixa eu só ativar meu zoom aqui. Olha o que ele imprimiu para mim. 0. Conforme previsto. Tá legal? Então, aqui, eu vou fazer mais uma coisa, que é executar a mesma coisa dentro do Arduino agora. Ó. Então, aqui no Arduino eu tenho uma plaquinha Uno conectada. E eu tenho aqui, ó, a minha função setup. Não tem nada dentro dela, é só o serial begin para ele imprimir na tela. E eu tenho a mesmíssima coisa agora. Ó. A sintaxe é quase idêntica, né? Uma função teste que recebe uma variável por valor A. Esse A recebe 5 e dentro do meu looping eu tenho a declaração de uma outra variável A, portanto pertencente à função looping, de forma que esse valor 0 é passado por parâmetro, ele recebe 5 lá dentro da função teste, porém uma outra área de memória, né? E aqui eu imprimo o valor A. Então a gente vai ver que ele vai imprimir o valor 0 porque se trata do valor da variável A da função loop. Tá legal? Vou carregar. Deu um erro, vamos ver se ele reconheceu a placa aqui. Reconheceu. Então aqui é o caso de tentar de novo. Eu geralmente quando faço isso, eu escolho sempre só compilar, para ver se pelo menos a compilação está certa. Está dando um erro. Voltei, pessoal. Eu descobri o que estava acontecendo. Não sabia disso, tá? E o que eu fiz? Quando eu nomeei os arquivos no sistema operacional por valores inteiros. Esse daqui, ó. Eu tinha nomeado o arquivo .cpp, no caso, que ele salvou, né? Da linguagem C, com o mesmo nome do arquivo ino. Então pode ver que aqui eu mudei, né, por valores inteiros.ino. E antes ele tinha esse nome aqui, ó, por valor inteiros.ino. É o que acontecia quando tu abria no Arduino, ele abria os dois. Podem ver, voltando o vídeo, que vocês vão ter essa abinha com o nome do arquivo no Arduino aberto e logo aqui do lado o CPP aberto em linguagem C. Aí o que estava acontecendo ali em cima naquela mensagem de erro, né, que deu antes? Ele estava encontrando múltiplas declarações da função teste. Apesar do erro não ter sido tão claro, eu voltei um pouquinho ali e consegui descobrir. Mas vamos adiante, tá? Isso aqui não tinha nada a ver com, né, com o que eu estava querendo mostrar. Então esse programa aqui, como ele é idêntico ao anterior, ele também vai ter que exibir o valor de A da função looping, da variável A da função looping. Portanto, ele vai ter que exibir 0 na tela. Vamos ver se é verdade? Vou carregar para a placa. Carregado, vou abrir o monitor serial e aí nós temos 0, conforme previsto. Tá legal? Vamos passar para um outro caso agora. Ó. Eu vou fechar os dois programas e eu vou abrir, já renomeei também todos os outros, tá? Eu vou abrir a passagem por ponteiros inteiros. Ou seja, agora eu vou abrir então, eu chamei isso aqui de ponteiros inteiros.cpp. Depois a gente vai abrir um que tem um nome parecido, né, mas do Arduino. Então aqui, ó, é o mesmo programa. A única diferença é que, vamos começar falando aqui da função main. Eu tenho a minha variável A, só que agora eu não passo mais o valor da variável A. Eu passo a referência dela, ou seja, o endereço. A gente pode associar essa letrinha E, vamos dizer assim, a gente chama de E comercial, né, como endereço da variável A. Portanto, aqui, ó, eu não recebo mais o valor da variável A. Tanto é que eu mudei o nome dessa variável aqui da função teste para ponteiro para a variável A. Então a gente diz que ela é um ponteiro para uma variável. E a gente tem essa sintaxe, né? A gente usa esse famoso asterisquinho antes do nome dessa variável. Portanto, se eu passo o endereço da variável A, eu não posso passar para dentro de uma variável do tipo inteira. Porque uma variável do tipo inteira não suporta o endereço de uma variável. Mas o ponteiro
ponteiro para uma variável suporta sim um endereço. Ok? Então, nesse caso aqui, ó, eu atribuo. Agora a gente lê de uma outra forma. A gente diz assim, ó, como a gente está fazendo uma atribuição, a gente diz assim, ó, o local para o qual está apontando o ponteiro para a variável A recebe 5. Então veja bem que, diferentemente de antes, aqui eu atribuí o valor 0 para a variável A e passei a referência dessa variável A, ou seja, o endereço dela, para essa função que alterou o conteúdo da variável, uma vez que alterou o local para onde estava apontando a variável ponteiro para A. Em outras palavras, ela alterou o valor da variável A da função main. Ok? Prova disso é que aqui não mais será impresso o valor 0, e sim terá que ser impresso o valor 5 que foi atribuído aqui dentro da função teste. Então vamos ver. F11 tem que aparecer o valor 5 na tela. Conforme previsto, está aqui o valor 5. Tá legal? Vamos fechar o dev e vamos executar o Arduino agora. Mesma coisa. Vamos ver como isso funciona direitinho também lá no Arduino. Então, eu vou abrir um arquivo com um nome diferente, conforme eu falei, né? O ponteirointeiros.ino. Ele vai exigir a criação de uma pasta agora, porque eu só alterei o arquivo e não coloquei ele dentro de uma pasta, né? O Arduino faz isso. Então agora ele criou a pastinha para mim. Nem vou explicar aqui a mesma coisa, porque a sintaxe é idêntica, tá? Vocês podem ver que eu tenho então a função teste agora trabalhando na forma dos ponteiros. Deixa eu ver se tem alguma diferença. Aqui não tem diferença nenhuma, né? Só no nome das funções e tal. Eu vou executar. Ctrl U, ele carrega e executa. Eu vou abrir o monitor serial. Então tem que aparecer 5 na tela, né? A exemplo do que a gente acabou de ver. Carregando, Ctrl Shift M para abrir o monitor serial. Está ali o valor 5. Ok, vamos fechar. Vou fechar isso daqui. Então agora vamos para o tópico, para o ponto final. Isso aqui, ó, é que, se vocês não sabiam, então vou ficar sabendo agora. Se vocês já programavam em C e se esqueceram, voltaram para o Arduino, como foi o meu caso, e se esqueceram disso, vão se lembrar, certo? Mas qual é o conceito então? Ó? Então por isso que eu chamei agora com os vetores. Isso vai funcionar para as matrizes também. Na verdade, um vetor é uma matriz unidimensional, né? Enquanto que a matriz bidimensional que a gente conhece é uma matriz também bidimensional. Então nesse caso aqui, ó, vejam só, vamos para o main. Eu tenho um vetor chamado A. Por que ele é um vetor? Porque ele está acompanhado dessa sintaxe, né? Eu tenho abre colchetes e aqui é o número de posições que esse vetor tem. Nesse caso aqui eu tenho um vetor A de uma posição, mais simples possível. Ele vai suportar nessa posição um valor inteiro. Portanto, ele é indexado na linguagem C e no Arduino também começando pela posição 0, diferente do Delphi, né, que foi estruturado em cima da linguagem Pascal, que começa a partir da posição 1, que é bem mais fácil da gente montar essa coisa abstrata na nossa memória quando começa da posição 1 e não da posição 0, vocês devem concordar comigo, né? Mas enfim, foi assim que a linguagem C foi estruturada, né? Então, esse vetor A, na sua primeira posição, que é a posição 0, está recebendo o valor 0. Chamo a função teste agora e passo A. Veja bem, eu não estou passando o endereço da variável vetor A. Estou passando simplesmente a variável A, que na verdade é um vetor. Aqui em cima, bom, aqui embaixo, posteriormente, então eu apenas mando imprimir o conteúdo da posição 0 do vetor A. E termino o programa, né? Então aqui, ó, o que a gente esperaria encontrar conforme a parte anterior do meu vídeo, né, seria que esse vetor, na sua primeira posição, como ele recebeu 0 nessa sua primeira posição, que é o A de índice 0, a gente esperaria encontrar impresso na tela, agora nesse comando aqui, o valor 0 que ele acabou de receber. Porque supostamente estaríamos passando esse valor
do vetor A da forma de, como a gente diz, né, passagem por valor ou por referência, na forma de passagem por valor, certo? Então aqui em cima, se vocês forem ver, não tem assim aquele asterisco, né, A, representando que ele é um ponteiro para a variável A. Podem ver que a função teste não tem nada disso, né? Ela tem apenas a sintaxe da declaração do que ela vai receber. Ela vai receber um A que é do tipo inteiro. Qual que é o problema? O problema é que os vetores, por padrão, são passados por referência. Ou seja, as matrizes bidimensionais, as matrizes unidimensionais, os vetores são passados por padrão por referência. Eles já são endereços de memória. Portanto, eles vão funcionar como se fosse uma variável passada por referência. Isso que pode confundir. Vamos ver se é verdade isso então. Ó. Então, sintaticamente, eles não, como eu falei antes, né, eu não vou precisar passar o endereço do vetor A, porque quando eu passo esse valor A, eu já estou passando o endereço dele. Aqui em cima, na função teste, eu também não preciso declarar um ponteiro para aquele endereço. Porque, por se tratar de um vetor, esse A daqui de cima já é um ponteiro para aquilo. Prova disso é que isso aqui é opcional, né? Ou seja, se eu deixar assim, ele funciona também. Eu posso executar ele agora, mas não vou executar primeiro, vamos só finalizar, mas depois a gente faz esse teste, tá? Mas funciona. Vou dizer que ele tem uma posição, né? Só para acompanhar, enfim, para não ficar confuso, mas eu não precisaria ter isso. E aqui eu digo que o meu vetor A na posição 0, ou seja, na primeira posição, recebe 5. A questão é que, uma vez que tu tenha atribuído isso, por ele ser naturalmente um ponteiro, no programa principal, ele, nessa posição 0, também vai sofrer a influência do que aconteceu aqui. Em outras palavras, né, esse comando print não vai imprimir esse valor 0 que foi atribuído anteriormente, e sim aquilo que ele sofreu dentro da função teste, que foi o quê? A atribuição do valor 5. Então ele altera e imprime nesse comando o valor 5, que foi alterado dentro da função teste. Vamos ver? F11. Tá aqui, ó, 5. Então, se a gente for ver, ó, se a gente se prender muito à sintaxe, a gente vai olhar para isso daqui e vai ver assim, ó, mas é engraçado porque eu não estou passando o vetor A por referência, como se fosse possível fazer isso, ó, não é verdade? Mas ele funciona por padrão, por referência. Essa que é a questão que a gente tem que se lembrar. É uma coisa que foge um pouco do padrão, né, da passagem de uma simples variável por parâmetro. Então vamos verificar aqui, ó, a gente poderia tirar isso aqui fora, executar com F11, também funciona. Valor 5. Tá legal? Para finalizar, vamos ver como é que isso funciona lá no Arduino. Vocês já sabem que ele funciona de modo idêntico. E eu vou abrir o agora vetores.ino. Então tá aqui, ó. Eu tenho a mesma coisa, ó, o mesmo programa, se vocês forem ver. Ok, no mesmo nome de função, função teste. Vou carregar Ctrl U. Então se ele mostrar o valor 5 na tela é porque ele se comportou de modo idêntico àquilo que vocês viram na linguagem C anteriormente. E não, ou seja, e não imprimindo o valor 0. Carregado, Ctrl Shift M. Está ali o valor 5 impresso. Tá legal? Isso foi... Vou aproveitar o alcance que o YouTube tem. Muitas vezes a gente procura isso em materiais de referência. O Google está cheio disso, né? Mas é um pouco difícil para a gente encontrar precisamente isso no texto. Eu vou deixar um título nesse vídeo de forma que o YouTube consiga alcançar facilmente quem esteja procurando a diferença entre passagem de valor e passagem de referência e vetores, né, dentro do Arduino, principalmente porque
Esse que é o foco, eu apenas fiz um resgate com a linguagem C, para que isso fique esclarecido, né, quando alguém se deparar com esse problema pela primeira vez. Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo.